Dia a todos. Nós iremos continuar o nosso estudo sobre Jesus e seus discípulos, né? Muitas vezes imaginamos que os discípulos de Jesus eram homens de grande fé quando o encontraram pela primeira vez, mas como todos os cristãos, eles tiveram de crescer espiritualmente e ter a fé fortalecida. Aparentemente, essa não era a primeira vez que Jesus chamava Pedro, Tiago, João para segui-lo, né? Embora fosse necessário algum tempo para que as boas novas fossem assimiladas. Os discípulos seguiam-no. Da mesma maneira, podemos questionar e excitar, mas nunca devemos deixar de seguir a Jesus. Eles obedeceram à ordem, Deus escolheu eles. E para que será que Deus escolheu eles? Deus escolheu eles para pregar o evangelho, para expulsar demônio, para curar. Mas antes Deus tinha que fazer o quê? Deus tinha que fazer eles ter mais fé, preparar eles, né? Deus ia preparar eles. Jesus havia se mudado recentemente de Nazaré para Cafarnaum. Esta era uma cidade próspera que possuía muita riqueza, porém, infelizmente, ali também havia muitas pessoas e muita decadência, por ser o local em que se instalaram tropas romanas. As influências pagãs de todo o império eram comuns. Esse era o lugar ideal para Jesus proclamar as boas novas no reino de Deus, tanto aos judeus como aos gentis. Muitas vezes, os mestres judeus citavam as palavras de rabinos famosos para conferir mais autoridade a seus ensinamentos, mas Jesus não precisava disso, porque Jesus é Deus, ele é filho, né, de Deus. Sabia exatamente as escrituras e o seu significado. Ele era a suprema autoridade. Os espíritos malignos, demônios, são governados por Satanás. O trabalho deles era levar as pessoas, né? O trabalho dos demônios, né? Era levar as pessoas a pecar. Eles não foram criados, não foram criados, né? Para fazer o bem, mas para fazer o mal para as pessoas. E aqui nós vamos ver mais uma historinha, rapidinho, sobre os apóstolos, tá? Eu vou focar um pouquinho mais no Judas Iscariote, que traiu Jesus. Com perfil idealizador, ele era criativo, intuitivo e pensamentos no futuro, um dos mais instruídos entre os discípulos. Ele tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Você não era não tinha nem como lidar com ele mesmo, como que ele poderia lidar com os outros, né? Também tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo. Olha só, Deus, sabendo de todo que ele se vendia por qualquer coisa, Deus ainda colocou ele para cuidar do dinheiro do grupo, hein? Cuidar de tudo. Porque Deus queria ver, né? Se ele mudava. Deus deu uma chance para ele. Ele era um grande executivo, um financista, capaz de previdente, era de uma organização resistente e persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o mestre de todo o seu coração. Ele tinha um lado escuro no seu coração que ninguém conhecia. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Suicidou-se após trair Jesus, né? Ele não aguentou carregar o peso, né? Creio que após aprendermos muito
aprendermos um pouco sobre a vida desse apóstolo, podemos aprender, né, o quanto eram pessoas falhas na maneira de viver, em suas personalidades, eram homens arrogantes, bravos, com espírito de dúvida muitas vezes. Observamos que durante o período que Jesus ensinava entre os homens, muitas vezes ele entendia menos do que as outras pessoas, mas Deus via algo neles, né? Apesar de todas as suas falhas e problemas, após receber o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, vemos que atuaram em um único objetivo, coeso, unido. Eles eram unidos. E já, então, com suas deficiências, porque eles eram um ser humano igual a nós, né? Deficiência, aperfeiçoadas em Cristo, que Deus e Jesus trabalhou muito para aperfeiçoar eles um pouco mais, né? Eles pregavam o evangelho por toda a terra. O que mais era impressionante é que eles amavam a palavra de Deus, que levava a mensagem de salvação. Eles não temiam a morte, tanto que a maioria morreram por Jesus. As maneiras que foram mortos, as dificuldades que enfrentaram, né? Faz ver quanto eles amavam a Deus, né? Eles renunciaram a sua vida a favor de Cristo. E eles acreditavam em Cristo. Eles não eram igual muitos por aí que falam que ama Deus, mas não tem coragem nem de mostrar a Bíblia para ninguém, nem de falar a palavra de Deus. Tem vergonha. Eles não têm vergonha de andar quase nu em qualquer lugar, de beber, de dar barraco, mas tem vergonha de Cristo. Eu vou ler uma palavra aqui que eu achei muito interessante, não sei se é uma poesia, né? Que é do padre Luiz Chestinato. Eu achei muito interessante, quer ver? Vou ler para vocês. Se sentires infeliz, lembra-te, eu sou a luz e não me vês. Eu sou o caminho e não me segues. Eu sou a verdade e não crês em mim. Eu sou a vida e não me procuras. Eu sou o mestre e não me ouves. Eu sou o Senhor e não me obedeces. Eu sou o teu Deus e não recorres a mim. Eu sou o teu grande amigo e não me amas. Se sentires infeliz, a culpa não é minha. Porque muitas vezes nós procuramos pessoas erradas para falar da nossa vida, né? Vamos a falsos deuses, né? Mas não recorremos àquele, nós não temos coragem de ajoelhar e falar diretamente com aquele que está nos escutando, nos ouvindo. Isso é errado, né, gente? Por que nós não podemos falar com Deus, né? E quando Deus falar para você, vai em tal lugar e faça aquilo que eu estou mandando, você obedeça, vai e faça, né? Porque Deus mandou. Então, ninguém pode te segurar se Deus te deu uma ordem. Se Deus falou que você tem capacidade, Deus te capacitou, quem é o homem para falar não vá, né? Obedeça e vá. Faça como eu obedeci a Deus e estou aqui falando com vocês, tá? E eu também não sabia nada, eu estou aprendendo aqui junto com vocês. Jesus escolhe os seus 12 discípulos. Ele escolheu esses 12 discípulos para o quê? Vocês podem me falar? Para ficar conversando? Não. Para sair, pregar o evangelho, expulsar demônio, curar, né? E falar da palavra de Deus, né? E então nós vamos ver isso nos próximos capítulos, tudo isso que Deus fez, eles fizeram, tá? Ele tratava todo mundo igualmente? Sim, Deus tratava todo mundo igualmente. Os antigos hebreus temiam até proferir o nome de Deus, está em Êxodo 27, e no Velho Testamento. Um soldado foi morto por tocar na arca da aliança do Senhor, quando estava impuro, que a aliança era sagrada. A antiga lei levita decretava que as pessoas com deficiências físicas não eram autorizadas a entrar no templo e a fazer oferenda, né?
No Velho Testamento, Deus era tratado como sendo extremamente severo. Mas não foi Deus que fez essa lei, viu, gente? Foi os homens. Ele era tão puro que não podia sequer olhar para o mal, muito menos tolerar. Deus não gostava das coisas erradas, isso é verdade, das coisas erradas. Todo sistema religioso baseava-se em ensinar as pessoas como tornarem-se puras o suficiente para ficarem na presença do Senhor, evitando assim serem atingidos por um raio. Quando Jesus surgiu no cenário histórico, na outra época, agora nós vamos falar da época de Jesus. Isso aí era antigamente, né? Que não foi Jesus que falou tudo isso, não, viu? Quando Jesus surgiu no cenário histórico, a maioria das pessoas ainda era consideradas cheia de impureza. Tem aqueles falsos fariseus, né? Hipócritas, fariseus, que eles fazem uma lei que agrada a eles e não a Deus. Algumas por causa dos seus atos, outras por causa da sua origem. Por exemplo, os não-judeus. As mulheres eram consideradas impuras pelo menos uma vez ao mês. Está em Levítico 15, 19. Qualquer um era impuro se comesse carne de porco. Em outras palavras, pouquíssimas pessoas eram puras o bastante para se aproximarem de Deus. Somente Moisés podia conversar com ele face a face. Jesus dizia ser relacionado com Deus, mas se misturava com prostitutas, com ladrões, cobradores de impostos. Ele não tratava ninguém diferente, todo mundo era igual para ele, né? Não se pode imaginar como isso perturbou a hierarquia religiosa, os fariseus da época, né? Porque muita gente faz leis que agradam a eles mesmos. Não apenas a identidade de Deus, mas a identidade dos líderes religiosos e a base do poder deles estava sendo ameaçada. Eles se sentiam ameaçados com Jesus. Representando Deus, Jesus tratava todos como seus iguais. Uma que eles também não acreditavam que Jesus era filho de Deus, né? Eles achavam que era um doido que estava se passando por Jesus. Eles só começaram a ficar assim meio cismados, acreditando um pouquinho, quando eles começaram a ver os milagres acontecer. Ele podia remover montanhas, levantar os mortos, curar os doentes, fazer os aleijados caminharem e os cegos enxergarem. Então, quem é esse homem que podia fazer tudo isso, né? Eles ficaram meio assim, né? No entanto, chamava os pescadores e as prostitutas de irmãos e irmãs. Eles eram renegados, gente. Eles não era impuro para eles na época, né? E para Deus, para Jesus não, era igual. Não apenas aceitava esses indivíduos menos que puros, como, olha só a diferença, hein? Como dava seu amor por eles, né? Ele dava amor por eles e gostava de ficar no meio da multidão, ele se sentia bem na presença da multidão. Durante os 3 anos em que... Aqui é que Jesus peregrinou com seus discípulos, eles fizeram muito mais daquilo que todo mundo esperava, né? Ele era um líder nato. Ele não fazia diferença de nenhum nem de outro. Uma frase que resume a missão de Jesus durante o período que passou na terra foi: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando as enfermidades e doenças graves do povo. Hoje em dia, muitas vezes, se você tem um dom, você não pode nem comentar na igreja, porque às vezes eles não acreditam, ainda acham que você está blasfemando. Quem é você? Quem é você para falar isso, né? Não é ninguém. Você não é nem um bispo, nem isso, nem aquilo. Você não é uma pastora, e assim vai indo. Você vê que errado que é isso, né, gente? Só Deus aqui pode julgar. Se analisarmos as situações que ele curou pessoas, veremos que 9 em cada 10 vezes o mestre falou sobre uma atitude de mudança ou sobre uma nova forma de comportamento que deveria acompanhar o estado físico.
Jesus revolucionou o mundo depois que ele passou aqui na Terra. Nunca mais foi o mesmo, né? Ele transmitiu seus ensinamentos a todas as pessoas, como na história da mulher adúltera, que os fariseus e alguns mestres da lei queriam que fosse apedrejada, e Jesus disse: quem de vocês, né? Quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Você conhece algum ser humano que não tem pecado aqui na Terra? Eu não conheço. Depois que todos foram embora, ele virou-se para a mulher e disse: vá e não peque mais. Está em João 8,7. A educação foi a prioridade número 1 de Jesus. Alguém recentemente, né, me disse, aqui é o testemunho de uma mulher. Alguém recentemente me disse que os professores, de modo geral, vivem mais do que qualquer outra categoria profissional. Uma teoria a respeito disso é que eles continuam ampliando seus horizontes, que todos os professores têm que ler muito, viu, gente? Ler, estudar muito mesmo. Você nunca para de ler. E tendem a mergulhar em atmosférica mentalmente estimulante, mesmo muito tempo depois de aposentar, eles continuam, a cabeça deles é que nem a minha, né? Que eu sou professor, vivo lendo. Contudo, a maioria das empresas cortou total ou parcialmente seus programas de treinamento, né? E Jesus não, Jesus ele investiu, não se negou a ensinar, a investir nos seus discípulos. Ele fez toda a diferença. Ele envolvia sua equipe de trabalho. Na próxima nós iremos ler como ele envolvia sua equipe e as curas que eles fizeram. Nós vamos começar a ver as curas também, tá? Nós vamos parar por aqui e vamos fazer uma oração encerrando essa primeira parte, tá bom? Senhor Deus, agradecemos, meu Pai, por essa leitura maravilhosa sobre Jesus Cristo e seus discípulos. Ó Deus soberano, eu peço a Ti, meu Pai, que abençoe todos aqueles que estão ouvindo nesse momento essa pregação, Senhor, que possa aprender alguma coisa, Senhor, através dessa pregação, como os seus discípulos aprenderam, que o Senhor entra dentro dos UTI, CTI, que o Senhor vai abençoando todos aqueles que estão internados, aqueles que já estão há muitos anos, Senhor, no hospital, que está em coma profundo, meu Pai. Que o Senhor envie seu exército de anjos dentro daquele hospital e faça um grande mover, Senhor. Que o vento da mudança sopra sobre esse país, Senhor. Que o Senhor faça um grande mover, Senhor, nos 3 poderes. Que o Senhor envie seu exército de anjos nas ruas do nosso país, Senhor. Vai derrubando todas as muralhas do impossível, Senhor. Abençoe o nosso presidente, que é tão perseguido, Senhor. Que o Senhor abençoe ele cada dia mais, proteja ele contra toda a seta do inimigo. Abençoe o nosso serviço, abençoe tudo aquilo que a gente fizer, abençoe aqueles que estão orando comigo, pedindo uma solução para os seus problemas, para as suas dívidas, aqueles que têm filho que mexe com droga, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão fazendo tratamento cardíaco, tratamento pulmonar, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão no pulmão deles e faça um mover muito grande na vida dessas pessoas, Senhor. Abençoe aqueles humildes, aqueles pobrezinhos, Senhor, que o Senhor levanta, Senhor, pessoas para ajudá-los, socorrê-los, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E fique com Deus e vamos ficar firme, que essa semana vai ser muito legal, tá? Se vocês gostaram, vocês se inscrevam e deixem seu joinha, tá? E compartilhe para que possa crescer mais, tá? Obrigado e até amanhã.